Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos começar, Eu Te Louvarei, o nosso cântico. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo tê-lo, ó Jesus. Confiante fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo tê-lo, ó Jesus. Confiante fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Lucas no capítulo 19, no versículo 1 ao versículo 10. Semana passada nós falamos sobre Jerusalém, sobre o povo, né? Falamos que as pessoas negaram a Cristo. Vamos dar alguns exemplos aqui um pouco mais detalhado, né? Não de uma forma geral. Mas hoje nós vamos ver uma cidade que recebeu a luz de Deus, que não quis ficar em trevas, mas que quis ver a luz. E nós temos uma família que recebeu essa luz, que foi a família de Zaqueu. Nós vamos à leitura da palavra de Deus. A salvação chegou na casa dele, e esse é o nosso desejo. Esse é o desejo da Igreja Batista da Fé, que a salvação esteja na sua casa, através da fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus, que nos deu seu Filho, para que nós possamos ter vida eterna. Vamos à leitura. Lucas capítulo 19, versículo 1. Vamos à leitura. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era rico. E procurava quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois este era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro, ou uma figueira brava, dependendo da sua tradução, para o ver, porque havia ali e ia passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria, ou alegremente. E vendo todos, pois,
murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem que era pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa que tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicadamente, ou 4 vezes. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. A questão central de alguns dias que nós temos tratado é a quem você pertence, a luz ou as trevas, né? O que você tem procurado, as luzes ou as trevas? Foi isso que nós iniciamos o nosso estudo, lá em João no capítulo 3, falando sobre os ensinamentos de Jesus, né? E Jesus disse assim para Nicodemos, quando Nicodemos chegou para ter encontro com Jesus. Aqui nós temos um outro homem que ele procurou Jesus, ele queria ver quem era Jesus. Muito provável ele já tinha ouvido Jesus. Todo aquilo que ele cita aqui no versículo 8 e 9, você vê que as suas obras estão baseadas na palavra de Deus, através da graça de Cristo. Mas quando Jesus chega para Nicodemos, no versículo 7, lá do capítulo 3, como nós lemos aqui, o que é dito? É dito que Jesus disse para Nicodemos: vocês não aceitaram o meu testemunho. Não, por quê? Jesus diz: eu sou o Filho de Deus, eu vim trazer a salvação para os judeus. Quem crê em mim tem vida eterna. Mas aquilo não entrava na cabeça de Nicodemos, porque Nicodemos disse: não, mas nós sabemos que o Senhor é mestre, nós sabemos que as coisas que o Senhor faz é vinda de Deus. Mas eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, que ele era a luz que havia vindo ao mundo, mostrar toda a glória do Pai, resgatar a humanidade da consequência dos pecados. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso essa noite, e vamos terminar falando sim sobre o Nicodemos. Na semana passada nós falamos e vimos que muitos dos judeus, muitos dos fariseus, eles preferiram as trevas. Por isso que Jesus disse, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quando você olha para a palavra de Deus, nós vamos ver hoje que um homem, ele escolhe ir à luz, ficar na luz, buscar a Deus, e não buscar suas próprias obras e ficar nas trevas. Porque até o encontro com Jesus, Jerusalém é a cidade de Deus. Nós falamos na semana passada, Jerusalém só é a cidade que é a cidade de paz, a cidade do temor do Senhor, porque Deus escolheu. Não é porque o povo está lá simplesmente por isso. É claro que Deus escolheu aquele povo para que estava lá, mas o povo não recebeu. Nós lemos em Isaías no capítulo 53 que o profeta disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se estendeu o braço forte do Senhor. Porque tanto Nicodemos aqui no início, depois ele se converte, como muitos dos fariseus, como os saduceus, ninguém quis saber de Jesus. Porque nós também lemos aqui que alguns fariseus se converteram. Então, quando a palavra de Deus chega ao coração de uma pessoa, e ela precisa chegar, é por isso que nós estamos, mesmo com as portas fechadas, anunciando o reino de Deus, porque a luz precisa entrar na sua casa para a salvação. Quando nós voltamos aqui em Lucas, no capítulo 19, Jesus ele fazia missões. Jesus ia para todos os lados pregar a palavra. Você pode aí estar na sua casa: como é que eu vou pegar a palavra de Deus em tempo de Covid? Como, por exemplo, publicando esse vídeo, né? A igreja está reunida nesse momento, você pode abrir a sala, né? Cada uma sala individual, lá no Facebook, olhar a mensagem, publicar para aquelas pessoas que não conhecem, porque a salvação, ela se faz necessária. Quando o homem pecou, todos nós fomos separados de Deus. E através de Jesus, Jesus mudou toda a condição do homem, de pecador, de separado de Deus,
para uma pessoa justificada, como Zaqueu foi, justificado na fé daquele que o salvou, porque Jesus é o nosso Salvador. No versículo 1, Jesus em missões diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Olha só, nós já falamos sobre Jericó. Nós damos um exemplo aqui, falando sobre a parábola do bom samaritano, que a pessoa saiu de Jerusalém e desceu para Jericó. Olha só, Jericó é uma cidade, é um lugar esquecido. É um lugar em trevas, é um passado, aonde você olha para a palavra de Deus, houve uma maldição, nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso, mas Jesus, ele é a luz, ele vai para esse lugar. Semana passada falamos de Jerusalém? Falamos. Olha só, Jerusalém era para ser uma cidade de Deus, onde a palavra de Deus fosse pregada, mas eles não fizeram isso, porque aonde o homem põe a mão e põe a sua vontade, tudo se destrói. É por isso que quando Jesus chegou no templo, pegou, derrubou todas aquelas mesas, como nós falamos, porque ali não estava sendo feita uma casa de oração, uma casa em que Deus era glorificado, em que a palavra era pregada. Não, ali estava sendo feito a vontade do homem. E Jerusalém negou muitas vezes os profetas, como nós lemos, e deixou de lado a palavra de Deus. Mas Jesus, ele está levando o evangelho da salvação. E quando ele chega em Jericó, olha só, um lugar esquecido, uma cidade de história amaldiçoada, nós vamos ver, de origem essa cidade cananeia, você olha, é uma história que tinha tudo para dar errado. A história de todo homem tem tudo para dar errado, porque depois que Adão pecou, todos nós fomos separados de Deus. Mas essa história, ela vai mudar. Ela vai mudar por quê? Porque Jesus entra em Jericó. A vida de uma pessoa ela vai mudar quando Jesus entra no seu coração. Não importa a condição do homem, não importa a situação. Então no versículo 1 nós temos uma cidade, e quando Jesus chega lá, ainda uma cidade esquecida, uma cidade em trevas, nós encontramos ainda a vida de um homem. Em primeiro lugar, o que nós podemos destacar é que ele é um judeu publicano. Ainda para complicar, ele é um publicano. Porque quando nós falamos dos publicanos, eles eram considerados, mesmo sendo judeus, como pessoas traidoras, porque eles trabalhavam para Roma. E Jerusalém, a cidade, a nação, ela era subvertida. Ela tinha que prestar ali toda a sua devoção para César. Eles eram escravos, eles eram servos, eles não eram livres. Então eles não gostavam. E além de ser considerado um traidor, porque o povo de Deus não tinha sua soberania, o povo judeu, ainda um publicano era considerado um corrupto, um fraudulento. É por isso que se levantou, como nós lemos aqui nos versículos, falando mal, mas Jesus ele come com os publicanos. E várias vezes nós vemos isso. E tanto é verdade que se você voltar a sua Bíblia, uma página para trás, nós encontramos a parábola do quê? Do fariseu e do publicano. E a primeira coisa que o publicano diz de adjetivo voltado para o publicano é, na sua oração, no capítulo 18, versículo 11, você pode voltar aí na sua Bíblia, em Lucas, qual que é a palavra que ele utiliza? E o fariseu, estando de pé, orava consigo: Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, o quê? Roubador. Então, quando nós olhamos para Lucas no capítulo 19, vemos uma cidade, vemos um pai de família, aonde que você olha e diz: aqui está tudo perdido. A condição dessa cidade é uma condição amaldiçoada, e essa é uma pessoa que não gosta do povo de Deus, não quer saber de Deus, e ele prefere ficar no pecado e ter o emprego que tem, e sair de Jerusalém e ter o seu sustento aqui numa cidade como Jericó. Era isso que as pessoas pensavam. Quando você abre lá em Josué no capítulo 6, abre a sua Bíblia, para falar um pouquinho, nós já falamos sobre isso. O povo de Deus, quando eles entram em Canaã, a primeira grande cidade que eles encontram está lá em Josué no capítulo 6, versículo 26 e versículo 27. Então, pela fé, como fala em Hebreus, eu queria que você já fosse guardando isso. Pela fé,
os muros de Jericó caiu. O povo de Deus foi vencedor por causa do Senhor. Então, durante 7 dias, eles rodearam aquela cidade de Jericó, para você conhecer um pouco a história. Era uma cidade cananeia. Quando Deus... Voltamos? Desculpa, sou eu aqui. Sou eu. Eu mexi, da outra vez eu também mexi, perdão. Né? Então, olha só, eles querendo cuidar aqui da vida alheira. Versículo 2, ele era um publicano, ele era rico. Versículo 7, as pessoas murmuravam. As pessoas não querem que a salvação chegue na casa das pessoas. Esse Covid, nós falamos muitas coisas, mas uma verdade é a verdade espiritual que reina sobre todas as outras coisas. Que Satanás quer que a igreja esteja com as suas portas fechadas. Não quer que o evangelho chegue até a sua casa. E nem como uma cidade como Jericó. Por quê? Como Samaria. Porque ele não quer que as pessoas conheçam a verdade. Então, olha só, que diferença que tem um publicano corrupto, segundo os padrões dos homens, e os cambiadores que estavam no templo. Qual que é a diferença? Será que a diferença está nas suas obras ou está na sua fé? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. A cidade de Jericó, então, voltando, é uma cidade no Velho Testamento, esquecida, desprezada, um lugar totalmente esquecido. O povo que morava lá era um povo que de início, como nós falamos, eram amaldiçoados, eram idólatras, eram os cananeus, mas agora a situação chega e muda. Por quê? Porque agora quem está lá é Jesus. Como diz a palavra de Deus, que o tempo da lei durou até os profetas, até João. Eu não sei qual que é a condição da sua casa, da sua família e da sua vida, mas eu sei de uma coisa, que quando Jesus entra numa cidade, entra numa casa, todas as coisas se transformam. Em Romanos, no capítulo 5, eu queria começar esse assunto por lá, diz que é pela fé que nós somos salvos. Romanos capítulo 5 e versículo 1. A graça, ela chegou. E ela chegou através do quê? Através da lei? Através do pecado? Através das obras dos homens? Não, de forma alguma. Romanos capítulo 5 e versículo 1 diz que tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Depois que o homem pecou, ele foi separado de Deus. O homem não andou mais em luz, ele começou a andar em trevas. E como que uma pessoa pode chegar a ter paz com Deus e salvação com Deus? É pelas obras? Versículo 1 nos responde. Pois tendo sido justificados. Como é que você foi justificado diante de Deus? Ou você vai ser através da fé e não através das suas obras. É claro que nós vamos falar, como nós vimos na vida de Zaqueu e nós vamos recorrer, que não pode andar fé sem obras.
É claro que uma pessoa que tem fé, ela pratica as boas obras. É o que Jesus condenou Nicodemos: vocês não estão aceitando o meu testemunho. Vocês não estão na luz, vocês estão nas trevas. E todas as vossas obras não são aprovadas diante de Deus. E no capítulo 3 de João, versículo 21, ele diz: porque aquele que tem as suas obras aprovadas e faz a vontade de Deus, que são as pessoas que têm Cristo, como Zaqueu, ele expõe as suas obras. Porque Deus aprova, através de Cristo Jesus. Versículo 2, então nós somos justificados pela fé, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça que nós estamos pregando, a qual estamos firmes e nos glorificamos na esperança da glória de Deus. Olha só como é que vem a salvação. É pela fé, é pela graça. Quando Jesus chega naquela cidade, a cidade está perdida, sem salvação. Jerusalém também está perdido, sem salvação, é por isso que Jesus veio. E no versículo 20, olha só o que a palavra de Deus fala no mesmo capítulo, Romanos no capítulo 5, que diz assim: veio, porém, a lei, para a qual a ofensa abundasse. Mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinasse na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma cidade amaldiçoada? Pode ser. É uma pessoa que não tem apreço pelos judeus? Pode ser. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você faz, ou às vezes eu conheço muitos irmãos que nos assistem, os nossos familiares, mas uma coisa é fato: as trevas não podem dominar a luz. É o que Jesus está ensinando. Quando o homem cai, o homem pertence às trevas, foi separado de Deus. Nicodemos até se encontrar com Deus, Zaqueu até se encontrar com Deus, estão todos perdidos, estão todos sem salvação. Mas quando há graça, quando Jesus entra numa casa, entra numa cidade, entra numa aldeia, entra no coração, todas as coisas são transformadas. Porque o pecado estragou tudo o que Deus criou. O pecado, ele tomou conta de tudo. Mas através da graça, através de Jesus, Jesus restaurou todas as coisas, pela graça de Deus. Quando a gente fala sobre o pecado, a graça de Jesus, ele superabundou, por isso que nós fomos justificados. Você pode ser um pecador, mas a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você pertence à luz. Você começa a produzir as boas obras. Esse é o propósito da sua salvação, glorificar a Deus. Agora pensa só, o pecado, ele foi revelado pela lei, né? Como é que você sabe que você está em pecado? Ué, eu sei porque é pela lei. Pense em Adão. Adão pecou, não pecou? Deus disse para ele: olha a lei, se comer desse fruto, certamente vai o quê? Vai morrer. E ele foi separado de Deus. Ele foi separado de Deus. Agora, o que nós queremos exemplificar aqui, eu quero dar um exemplo para você, é que pensa num lugar aonde você tem uma luz, pensa num quarto ou pensa no próprio mundo, né? Jesus, Deus, ele tirou o mundo das trevas, como nós vemos lá em Gênesis no capítulo 1, não foi? E Deus fez a luz, não é assim? Porque Deus é a luz, olha só. Então pensa que você está num quarto, numa sala, no mundo. O homem cometeu pecado, então o que aconteceu? O pecado dominou tudo. É como se você tivesse apagado a luz. Quando você está no quarto escuro, na escuridão que não tem luz, o que você pode enxergar? O que você pode ver? Essa representação física é uma representação espiritual. Significa que quando você está num quarto escuro, você está no quê? Você está em trevas. Você não pode enxergar a verdade. Quando Adão pecou, ele foi separado de Deus. Até Jesus chegar num lugar desse, as pessoas estão separadas, estão em trevas. Mas quando Jesus ele entra, o que acontece? A sua luz é como se a luz desse quarto fosse acesa, né? E tudo ficou claro. Pense agora um mundo cheio de pecado, sem salvação, apaga, tira o sol, o mundo fica em trevas, né? É uma representação que eu estou dando. Aí você faz o quê? Você pode pegar o seu celular, você pode pegar um palito de fósforo, pode pegar uma lanterna. O que um objeto desse pode iluminar o mundo? Nada. É a mesma coisa as suas obras. Elas não podem te auxiliar na salvação.
A lei mostra quem é o homem, que nós somos pecadores. Lá em Tiago nós vamos ler. Então não tem diferença para um publicano, para um fariseu. A diferença está onde? Aonde a luz ela entra. Seja numa cidade, seja numa casa, ou seja dentro do seu coração. Essa é a diferença. Alguém pode dizer, é muitas trevas. Quem é capaz de sair das trevas? Ninguém é capaz. E eles não estavam aceitando lá em Jerusalém esse testemunho. Mas a cidade de Jericó representa as trevas, representa a maldição. Mas olha só, quando Jesus chega, as coisas invertem. Porque o povo de Deus só é o povo de Deus por causa de Deus, por causa de Cristo. Porque Deus nos separou, Deus nos comprou. Então, quando Jesus vem, tudo que é escuro, tudo que é lei, tudo que é pecado, tudo que é trevas, tudo que condena, de repente muda, se torna luz. E a graça de Deus ela é manifesta para todo homem. E quando Jesus chega em Jericó, ali há salvação. E o que alegra o nosso coração é que as pessoas recebem Jesus. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, o que mais alegra o nosso coração é quando uma pessoa, ela recebe a palavra de Deus. É que ela quer sair das trevas e entrar para a luz. Jerusalém, ela mata os seus profetas, mas Jerusalém, ele recebe o nosso Salvador. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Como Jesus tudo muda. Quando você abre em Mateus, abre a sua Bíblia lá em Mateus no capítulo 11, né? Até então, Jericó, Samaria, lá o povo, né? O povo não serve a Deus, não. O verdadeiro lugar, o templo é aqui em Jerusalém, né? De fato é, mas o que as pessoas estão fazendo com a casa de Deus, o que estão fazendo com o templo? Em Mateus no capítulo 11, versículo 20, olha só. Então começou ele a lançar ao rosto, aonde as cidades, aonde operou grande parte dos seus milagres e prodígios, né? Então, Jesus, a outra tradução traz assim, Jesus então começou a acusar as cidades aonde tinha feito muitos milagres. Ele mesmo fez, porque os seus moradores não haviam se arrependido dos seus pecados. Zaqueu, ele queria se arrepender do seu pecado, mas os fariseus, os saduceus, os príncipes, eles não queriam, de forma alguma. Então olha só, ai de ti, de você, cidade de Corazim, olha o que Jesus está falando, onde ele passou e fez muitos milagres. Ai de você, cidade de Betsaida, porque se os seus milagres fossem feitos, de vocês tiveram sido feitos nas cidades de Tiro e Sidom, se os seus moradores já tivessem abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido as suas roupas de panos grosseiros e teriam jogado cinzas na sua cabeça. Mas olha só, versículo 22, pois afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida, porque eles não se arrependeram. Então Deus ele chega, e essa palavra mostra para nós que aonde Jesus está, se alegra o coração. O que tem alegrado o seu coração? São as coisas que estão neste mundo? São as coisas que você tem ou ao que você pertence? Quando você volta lá em Lucas, no capítulo 19, não importa a condição. Versículo 3, né, fala que o Zaqueu ele era de estatura pequena. As nossas crianças, elas sabem disso, né? Aqui a primeira música das primeiras que ela aprende é cantar Zaqueu, né? Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Não é assim? Agora olha só, lembra do fariseu e o publicano no capítulo 18? Olha aqui, os fariseus no capítulo 19, murmurando, acusando novamente Jesus. Olha só, quem diante de Deus é grande? Quem que pode apresentar as suas obras diante de Deus e falar, Senhor, recebe as minhas obras para minha salvação? Quem que pode falar isso? Olha só, que cidade que teve uma destruição e foi tão condenada como Sodoma e Gomorra. Olha que Deus está falando, olha, vai ter menos rigor, por quê? Porque a salvação
chegou a ti, o Salvador entrou na cidade de vocês e vocês não o receberam. Ó Jerusalém, vocês vão ser destruídas. E foi destruída. Agora, quem não é pequeno diante de Deus, quem pode chegar até Deus, se não for através da ponte, que é Jesus Cristo? O Zaqueu, ele é pequeno, mas nós também somos. Nós somos pequenos de estatura espiritual, nós não podemos chegar até Deus. Mateus no capítulo 5 e versículo 3, abra a sua Bíblia lá, né? Nós começamos e falamos na semana passada, 15 dias, 3 semanas atrás, sobre o sermão da montanha, no capítulo 6, o que as pessoas estavam buscando, a luz ou as trevas, as suas obras, aonde estava o seu coração. Mas olha só, em Mateus no capítulo 5 e versículo 3, Jesus disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Quem tem a estatura de chegar até Deus? Quem pode espiritualmente estar na presença de Deus? É claro que Zaqueu é pequeno, nós somos pequenos espiritualmente, nós somos pobres. A nossa condição nos impede de chegar até a presença de Deus, mas não quando nós temos Jesus. Quando nós temos o nosso Salvador, as coisas mudam, porque nenhum impeditivo há numa pessoa de chegar até Deus quando ele recebe a luz. Quando ele está na luz e entrega a sua vida para Deus. Lembra do publicano, lá junto com o fariseu, com a sua cabeça baixada, confessando os seus pecados. Jericó, Jerusalém não quer confessar os seus pecados, mas Jericó, a multidão está para receber Jesus. E o Zaqueu, na sua dificuldade, sendo pequeno em estatura física, e não só ele, mas nós espiritualmente não podemos chegar até Deus, ele sobe numa árvore, porque ele quer ver Jesus, ele quer ver Deus, porque nós somos pequenos, a nossa condição nos separa. Voltando lá no versículo 5, volte a sua Bíblia, em Lucas no capítulo 19, versículo 5, Jesus então vê ele numa árvore, porque ele sobe, né, naquela figueira brava. Aí você estuda um pouco da história, não quero dar foco no Zaqueu, eu quero dar foco na salvação que é em Cristo, né? Mas ele sobe lá naquela árvore, e aquela árvore dizem que tem espinhos, mas não importa o custo, não importa o sacrifício, ele quer ver. Jesus está passando. Quantas pessoas gostariam de ver Jesus, mas não viram? E Jerusalém viu, aquelas cidades viram que nós lemos. E ele está em Jericó. E ele está hoje, esperando você abrir as portas da sua casa, como Zaqueu abriu, para o receber, para a salvação. Lucas capítulo 5, versículo 4. E correndo diante, subiu em um sicômoro para o ver, porque havia ali de passar, Jesus ia passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e viu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar na sua casa. Olha só que coisa interessante. Jesus chama aquele homem de Zaqueu. Jesus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. A Bíblia diz que há um livro, e quando o livro for lido, lá estará o nome de todo aquele que nele crê. Lá estará o nome de quem? De Zaqueu. Jesus conhece, Jesus o chama pelo nome. Jesus conhece cada um de nós que já entregou a sua vida e vai nos chamar pelo nome. Mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não abriu as portas para Cristo, para que a sua casa saia dessas trevas, dessa escuridão, e venha para a luz, você precisa receber Jesus. Você precisa fazer como Zaqueu. Você precisa ter um sacrifício, sim. Você precisa deixar o velho homem, você precisa abrir a sua Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus, deixar o seu pecado. Para o homem é um sacrifício deixar o seu pecado. Então Zaqueu, ele quer deixar o seu pecado e ele deixa. Porque as suas palavras, aonde há a graça, aonde há a luz,
resplandece as obras de Cristo. Então Jesus diz para ele: convém que eu fique hoje na sua casa. Então ele desce depressa, alegre e contente, porque a alegria do crente não está no tesouro deste mundo, como fala em Mateus no capítulo 6 e versículo 19 que nós lemos. Não está em Mateus, no capítulo 6 e versículo 24, não é dúbio o coração daquele que já recebeu Jesus. Porque ele serve a Deus, ele não serve a Mamon. O Zaqueu, ele não quer mais fraudar, ele quer amar o seu próximo, porque ele ama a Deus. Ele quer fazer um sacrifício, de aonde Jesus passar, ele está lá presente. Ele quer levar a salvação para a sua casa, para as pessoas. Por quê? Porque ele ama a Deus. Porque ele encontrou a salvação, ele encontrou a graça, como nós lemos lá, ele viu que ele foi justificado pela graça que está em Cristo Jesus. As suas obras, o seu sacrifício, as suas penitências não podem te salvar. Muitas pessoas acham que pelas suas penitências, pelos seus sacramentos vão ser salvos. A pessoa acha porque vem na igreja e toma uma ceia, porque dá o dízimo, acha que pode ir para os céus. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Há algumas condições. Porque aonde há Jesus, há a graça e há a luz. Então Jesus diz para ele no versículo 8 e versículo 9. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa que tenho fraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Olha só que interessante. Quando Zaqueu ele encontra Jesus, o que ele faz? Ele mostra as suas obras. Olha só que interessante no versículo 8. E levantando Zaqueu disse: Senhor, olha só, tudo que eu tenho, todo o meu tesouro não está neste mundo. O meu coração, ele não é mais dúbio. Eu não faço o meu trabalho para roubar, para ser rico, mas eu faço para te servir. Como é bom quando uma pessoa, através do seu trabalho, glorifica a Deus. Então ele diz: olha, tudo que eu tenho, metade, Senhor, metade, eu dou para aqueles que precisam. Ah, se nós dessemos 10% do que nós ganhamos para ajudar as outras pessoas. Muitas vezes o nosso coração não está nem disposto a dar 10% para Deus, que é como a Bíblia ensina. Quem dirá ofertas? Mas Zaqueu, ele está com o coração voltado para onde? Para Deus, para a luz, porque ele entende que a graça é muito maior do que qualquer outra coisa. E ele diz: olha, se eu fraudei alguém, eu dou 4 vezes a mais, porque o que me interessa, Senhor, é te amar. É isso que ele está dizendo. Ele se preparou para aquele encontro. Você está preparado para se encontrar com Jesus, com Deus, quando ele voltar? E ele não fica com medo. Olha só que contraste. Quando Adão apresenta as suas obras para Deus, o que ele faz? Ele se esconde. Ele pecou, comeu do fruto proibido, Foi lá e fez o quê? Ele se escondeu de Deus. Agora, quando uma pessoa está em Cristo, ele não precisa se esconder. O que ele faz? Ele apresenta as suas obras para Deus. Ele faz uma oração como o publicano fez, no templo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, as minhas faltas, como diz a palavra de Deus. Ele não tem coragem de erguer os seus olhos, porque ele sabe que ele é pobre de espírito, porque a sua estatura é pequena. Não é assim que canta a música? Sou pequeno demais. Então Jesus, ele muda tudo. Olha só, aonde há trevas, agora há luz. Aonde há falta de amor com o próximo, há um amor para o próximo. Jesus, ele muda toda a condição. E 2 coisas são importantes. A primeira é essa que nós estamos falando, que as suas obras é o quê? É aprovada diante de Deus. Por quê? Porque as suas obras são boas, porque ele está onde? Ele está na luz. Ele está na graça de Deus. Lembra lá em Romanos, no capítulo 5, que nós lemos? Pela fé a graça é revelada.
O pecado é identificado pela lei. Mas olha só, ele ama a Deus, ele ama o próximo, ele quer revelar suas obras para Deus. Você tem disposição de chegar à noite e dizer: Senhor, graças te dou, Senhor, porque eu sou pecador. Mas quantas coisas o Senhor tem feito por mim? Hoje o Senhor me permitiu abençoar uma pessoa. Hoje o Senhor me permitiu, Senhor, compartilhar essa live. Me permitiu, Senhor, conversar com uma pessoa que está com o coração aflito por causa dessa pandemia. O Senhor me permitiu que Jesus entrasse na casa daquela pessoa. O que nós temos feito? Encobrido as nossas obras? Né? Lá em João, no capítulo 2, versículo 10, Tiago, capítulo 2, versículo 10, há um pouco assim aqui de diferença. Por quê? Porque a igreja sabe, ela tem a fé em Jesus Cristo. Mas o que Tiago diz é assim: vocês têm a fé, mas vocês têm que mostrar essa fé através de obras. Então Zaqueu também mostra a sua fé, ele mostra através das suas obras. Mas não é as obras que fazem ele ter fé, e sim a fé que faz ele ter aquelas obras. Então em Tiago, no capítulo 2 e versículo 10, olha só que coisa maravilhosa. Em Tiago, no capítulo 2 e versículo 10, porque Jerusalém está na lei. As pessoas sem Cristo estão na lei. Por quê? Porque eu tenho que fazer as coisas para mim ser o quê? Para mim crescer, para chegar diante de Deus e ser salvo. Olha só. Em Tiago, no capítulo 2 e versículo 10, ele diz assim, que obras não salvam, mas olha só o detalhe. Tiago, capítulo 2 e versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os outros. Quer dizer, você se desviou de um pontinho da lei, você cometeu o pecado de todos os outros, você já foi separado de Deus. Você quer viver no pecado, você quer viver na lei, ou você quer vir pela graça? No versículo 21, olha só que coisa maravilhosa, não é pelas obras que nós somos salvos, mas é pela nossa fé, e Abraão teve fé em Deus. No versículo 21 e 22 vai complementar aqui o que nós estamos falando, que diz: porventura, o nosso pai Abraão, olha só, né? O que Jesus disse para Zaqueu? Para este filho de Abraão chegou hoje a salvação. Não foi por causa das suas obras que Zaqueu foi salvo, mas foi por causa de Jesus, porque a condição de todo homem só condena. Versículo 21. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, porque ofereceu sobre o seu filho ao altar Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha só que coisa maravilhosa que você vê sobre este versículo e sobre esse assunto. Porque o Tiago, no versículo 14, vai dizer: meus irmãos, do que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver o quê? As obras. Mas uma pessoa só pode ter obras se ela tiver o quê? Fé. Tanto no versículo 14 como no versículo 21, o que aparece primeiro é a palavra fé. É claro, e a perfeição da fé é praticar as obras de Cristo, para que nós possamos crescer até a estatura de Cristo. Então Zaqueu, ele quer ser participante do reino dos céus, ele quer estar na luz, porque ele ama a Deus, mas é porque ele está firmado na rocha, é porque ele tem Cristo. Então ele recebe a graça de Deus, né? Nós não gostamos de usar muito a palavra no púlpito teologia, mas abre em Abacuque no capítulo 2 e versículo 4, porque nós encontramos no Novo Testamento muitas vezes a palavra graça e a palavra fé, porque tem o que no Novo Testamento? Jesus, o Messias. Não é que no Velho Testamento não tem, não, tem, né? Mas olha só, em Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4, acho que eu não marquei aqui, vamos achar aqui. Abacuque no capítulo 2 e versículo 4, sempre anoto os versículos, não anotei aqui, agora para achar com uma mão só, não vai ser fácil. Mas o que diz? Você já achou na sua Bíblia, não achou? Em Abacuque, no capítulo 2 e versículo 4, diz que o justo vai viver pelo quê? Pela
fé e não pelas suas obras. Olha só que coisa maravilhosa. Vai viver pela fé em Cristo Jesus. No Velho Testamento tem Jesus? Tem, claro que tem. Tem muitas figuras, o antitipo mostrando, nós já falamos sobre isso. Jesus está no princípio da criação. Jesus resgata toda a consequência do pecado. Toda a lei ele veio cumprir para nos dar a vida eterna. Então olha só que coisa maravilhosa. Então Tiago diz, você quer ver a minha fé? Eu quero ver as suas obras, ou você quer ver minhas obras? Então mostra as suas obras sem fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, diz, versículo 6, ora, sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Os muros de Jericó caiu não pelas obras do homem, mas pela fé. Abraão entregou o seu filho pela fé. E aí ele foi aperfeiçoado na obra que ele fez. Zaqueu está aqui precisando da graça de Cristo. Você está precisando da graça de Cristo, porque você está em trevas. Eu estava em trevas. Você pode fazer um paralelo. Lei é igual a pecado, que é igual a condenação, morte eterna. Essas são as obras dos homens. Mas a obra de Cristo na cruz é a graça, a fé, a salvação, a vida eterna. Abra a sua casa para Cristo. Para nós terminarmos, eu gostaria de ir lá em João, no capítulo 3, assim como nós começamos a falar sobre esses assuntos, né? Sobre trevas, sobre luz, sobre Jesus, o Filho de Deus, eu gostaria de ler João capítulo 3 e versículo 17. Diz assim, pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para o julgá-lo. O que Jesus disse? Lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, o Filho do Homem não veio para condenar, mas veio para salvar. É o mesmo versículo que está aqui, só mudou a minha tradução. Versículo 18, aquele que crê no Filho não é julgado. Aquele que crê é aquele que tem fé. É aquele que a graça alcançou. Mas aquele que não crê, que não tem fé, já está julgado, porque não creu no Filho de Deus. Olha só. E assim que o julgamento é feito, Deus mandou a luz ao mundo. Jesus, ele é a nossa luz. Quando Deus faz o mundo, o que nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3? E a luz era boa. Claro, a luz é Deus. E João, no capítulo 1, diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas Jericó recebe Jesus. Espero que a sua casa receba Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele é a luz. Ele é a luz deste mundo. Esse mundo está em trevas, está apagado, como nós falamos no exemplo físico, querendo representar um exemplo espiritual. Continuação. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas, o que há de ser mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Às vezes a gente manda alguma mensagem para o jovem já arrepia, né? Por quê? Porque às vezes está fazendo coisas, está mexendo com coisas que não glorificam a Deus. Nós sabemos que é luz, mas está parecendo que é o que? Trevas. Olha só como que Jesus termina falando com Nicodemos. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem, para que as suas obras más não sejam o quê? Reveladas. Quando Jesus voltar, os homens vão continuar não querendo que as suas obras sejam o quê? Reveladas, porque as suas obras se condenam a si mesmo. Mas aquele que recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador, que tem a fé em Cristo, que a graça alcançou essa pessoa, essa pessoa, ele vai ter prazer o dia que o seu nome for dito no livro da vida. Ele quer a vinda de Cristo.
E Jerusalém, ela vai voltar sim, meus irmãos, ser a cidade de Deus, porque o homem pode estragar as coisas, mas o que Deus planejou e seus planos não podem falhar. Versículo 21, olha o contraste da vida de Nicodemos até encontrar Jesus e o que Jesus fala de Zaqueu. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que suas obras possam ser vistas claramente, que as suas ações sejam feitas de acordo com a vontade de Deus. Claro, uma pessoa que está na luz, o que ela quer fazer? Falar para Deus: ô Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu. Mas perdoe, Senhor, aqueles que eu ofendi. Mas me dê uma nova oportunidade. Então, meus irmãos, a salvação chegou para aquela casa, chegou para aquela cidade, esquecida pelos homens, mas não esquecida por Deus. Talvez você está numa condição hoje que você pode dizer: eu fui esquecido. Eu fui esquecido pelos homens, eu fui esquecido pelos meus familiares, eu fui esquecido por qualquer pessoa, mas você não foi esquecido de Deus. Deus quer estar contigo. Deus, Ele te ama. Por isso que Ele enviou o seu Filho amado, para que você creia nele como o único e suficiente Salvador. Que o seu coração não tenha dúvida, como o coração de Zaqueu não tinha dúvida, entre Mamom, sobre as coisas deste mundo e sobre Deus. Porque o que importava para Zaqueu era servir a Deus e servir ao Senhor. E olha a alegria que Zaqueu teve na sua vida, recebeu o seu Salvador na sua casa. Todo aquele que recebe o seu Salvador, o nosso Jesus na sua casa, se você não sabe disso, eu quero que você saiba essa noite que você também, se receber Jesus na sua casa, no seu coração, você vai ser recebido na casa de Deus, nos céus, onde há muitas moradas, e Jesus foi preparar. Aquele que recebe Jesus no seu coração, que é a nossa casa, como nós também falamos, né? Deus receberá também na sua casa, na casa celestial, nos céus, nova terra, em Jerusalém, no milênio, para toda a eternidade. Que você escolha sim, andar em luz e não em trevas. Não fique na lei, não fique no pecado. Venha para Jesus Cristo, entregue a sua vida. Porque Jesus, Ele é o melhor amigo. Quem que é o seu melhor amigo? Quem são os seus amigos neste mundo? Semana que vem nós vamos falar sobre isso, né? Para Jesus ser o seu principal amigo, é porque as consequências das suas escolhas é que os seus amigos também sejam ou tenham Jesus como o melhor amigo. Amém? Jesus ainda menino a todos ensinou, agradando a Deus com seu amor. Se tornou o Rei, o meu Senhor, o Redentor. Jesus desceu da sua glória, veio a este mundo para me salvar naquela cruz. Profetas, os teus servos e justos, proclamar ao mundo a salvação naquela cruz. Maravilhoso Senhor, morreu para me salvar. Luz do mundo eterno, reviveu o Rei Jesus. Escravos em suas mãos, desprezo e humilhação, castigo que nos traz a paz verteu, mas o mundo não reconheceu.
a redenção. Jesus desceu da sua glória, veio a este mundo para nos salvar naquela cruz. Profetas, os teus servos e justos, proclamaram ao mundo a salvação naquela cruz. Maravilhoso Senhor, morreu para me salvar. Luz do mundo eterno, reviveu o Rei Jesus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Já o véu do templo se rasgou. Morte e maldição ele tirou, o Redentor. Jesus desceu da sua glória e veio a este mundo para me salvar naquela cruz. Profetas, os teus servos e justos, proclamaram ao mundo a salvação naquela cruz. Maravilhoso Senhor, morreu para me salvar. Luz do mundo eterno, reviveu o Rei Jesus. Todo amor suportou naquela cruz. Excelente semana abençoada a todos, que Deus abençoe, até mais.